Olá pessoal, eu sou o Thiago Augusto e damos início a mais um episódio do nosso podcast do PPGLM. Se você ainda não está nos seguindo, estamos no Instagram, basta procurar @ppglm.ufrj. Estamos também no Facebook, em facebook.com/ppglmufrj. Por meio das nossas redes sociais, você ficará por dentro de todas as nossas atividades e eventos. No episódio de hoje, vamos conversar sobre a filosofia de Emmanuel Levinas. E para isso, vamos entrevistar Pedro Paulo Rodrigues, pesquisador no assunto e doutorando no programa de pós-graduação em filosofia, aqui da UFRJ. Olá a todos, é uma alegria muito grande poder estar aqui nesse episódio do podcast do PPGLM. Como o Thiago Augusto falou, eu sou Pedro Paulo Rodrigues e há bastante tempo me dedico sobre a pesquisa em Levinas, não é? Tanto na licenciatura como no bacharelado em filosofia, eu estudei a ética levinasiana e dei prosseguimento à pesquisa no mestrado falando sobre a relação ética e preconceito. Agora, fico no doutorado pensando as possibilidades de uma nova configuração de mundo a partir do pensamento do Emmanuel Levinas, que infelizmente é um autor um tanto quanto desconhecido no Brasil. Então é uma alegria muito grande poder estar com o Thiago, estar com você, participando aqui desse episódio. Primeiramente, Pedro, muito obrigado por aceitar nosso convite para falar desse pensador tão pouco discutido, mas que parece ter muito a falar com a gente. Para começar, eu acho interessante falarmos sobre a herança moderna, que parece ser o outro lado da moeda para o pensamento de Levinas, e de uma espécie de revisão geral da história da filosofia a qual ele se propõe. Na nossa cultura ocidental, é talvez um lugar comum a gente falar do privilégio do eu, que termina sendo um tipo de fundamento pelo qual vemos o mundo. Então, o eu, o cogito, é assumido como um princípio normativo e normalizador da realidade. Você poderia falar um pouco mais sobre o privilégio do eu na nossa cultura e como ocorre essa normalização da realidade? Excelente a sua pergunta, até mesmo porque o eu está tão encastelado em nossa cultura, no nosso modo de pensar, que muitas vezes nós o tomamos por suposto. Quero dizer, não que não exista uma ausência de reflexão sobre o eu, sobre o ego, a subjetividade, né, nas diversas epistemes e, sobretudo, na história da filosofia. Mas é que sempre se parte do lugar da certeza para se abordar essa questão. O eu reina como um senhor absoluto que determina a verdade sobre o ser e o saber, assentado num trono de glória e, como eu disse anteriormente, encastelado. Bem, mas eu estou me antecipando. Eu vou organizar melhor o pensamento. Emmanuel Levinas é um judeu lituano que nasceu em 1906. Isso implica que quando Hitler ascende ao governo da Alemanha, Levinas tinha em torno de 30 anos. Ou seja, era um jovem pensador que havia experienciado os eventos de 1917 da então União Soviética e nos países vizinhos, bem como pressentia os horrores e os efeitos do nacionalsocialismo, inclusive escrevendo sobre esses receios, sobre esses medos, de modo filosófico e publicando sobre isso. A gente precisa levar em consideração que Levinas está no momento em que Husserl está publicando, sobre fenomenologia e que Heidegger, em 1927, está lançando o Ser e Tempo. Levar em consideração esses fatos biográficos é importante porque é partindo da experiência dos horrores da Segunda Guerra Mundial, do contato com a fenomenologia e da sua própria experiência como prisioneiro num campo nazista, que Levinas vai propor um questionamento radical sobre as bases do pensamento ocidental e sobre o desenvolvimento desse pensamento na história, que permitiu, por exemplo, os eventos das duas grandes guerras e, infelizmente, o evento da Shoah, o Holocausto, do qual Levinas sempre vai olhar como uma referência para o seu pensamento. Dito de uma maneira bem sucinta, o que Levinas está pretendendo observar e investigar é o fato de que desde a consolidação da filosofia na Grécia, sobretudo ali no período pré-socrático, com as falas poéticas de Parmênides, a filosofia ela se identifica com o ser. Para ser preciso, Parmênides, lá no fragmento 3 do seu poema, diz que pensar e ser é o mesmo.
Ou seja, desde Parmênides, o pensamento ocidental identifica a gnoseologia, o conhecimento, o saber, com o ser. O ser é aquilo que é dito, o ser é aquilo que é expresso na linguagem, o ser, de algum modo, se comunica na maneira como o homem compreende o mundo e a realidade. Isso vai perpassar o pensamento de Sócrates, Platão, Aristóteles, não é? Lembrando que o adágio lá do oráculo que Sócrates usa como motivação para sua filosofia, o conhece-te a ti mesmo, acaba sendo recebido por Platão e por Aristóteles, dando muita ênfase ao conhecer como sendo aquilo que dá dignidade, né, e um patamar ontológico diferente para o sujeito humano, para o ser humano. E o Levinas vai identificar que, sobretudo, na Idade Média, com uma grande identificação do ser com o divino, e depois, posteriormente, na modernidade, essa presentificação do ser e essa supremacia do ser acaba sendo instaurada e estabelecida como determinante da realidade a partir do momento que o ser e o sujeito se transformam no fundamento do real. O Levinas ele marca isso historicamente lá com o pensamento de Descartes, não é? Quando Descartes diz explicitamente nas suas meditações: porém, logo em seguida, percebi que, ao mesmo tempo que eu queria pensar que tudo era falso, fazia-se necessário que eu, que pensava, fosse alguma coisa. E ao notar que esta verdade, cogito ergo sum, era tão sólida e tão correta que as mais extravagantes suposições dos céticos não seriam capazes de lhe causar abalo, julguei que poderia considerá-la como, sem escrúpulo, o primeiro princípio da filosofia que eu procurava. O que Levinas identifica é que esse colocar o eu, o ego, o sujeito, como determinante da realidade, como aquele que, de algum modo, pastoreia o ser, marca a separação definitiva no pensamento ocidental entre o eu e o outro, entre o eu e o mundo, fazendo com que se amplie a noção do sujeito e a questão do modo como esse sujeito conhece as coisas. A partir de então, o que se busca é esclarecer as complexas relações entre sujeito-objeto, sujeito e mundo, derivadas da imposição do cogito, uma vez que o eu que pensa torna-se a única realidade conhecida com absoluta segurança e rigor lógico, como propunha o próprio Descartes. Essa supremacia do cogito, que é uma supremacia gnoseológica, ela se expande num processo de colonialização ou de colonialismo, né, sobre toda a realidade, fazendo com que seja sempre o sujeito a dizer sobre o mundo e sobre as coisas aquilo que as coisas são. De certa maneira, se pode perceber que na modernidade, partindo de Descartes, passando por Kant, Spinoza, Hume, Locke, Hobbes e tantos outros, é sempre o sujeito que se posiciona como aquele que pode dizer o ser das demais coisas. É sempre o sujeito que se posiciona como aquele que pode dizer o ser do outro. E aí onde é que está o problema disso? Que ao dizer o ser do outro, esse sujeito que estava no mundo com os outros, então ele era companheiro de jornada, esse sujeito que estava no mundo com os outros, ele traz toda a alteridade, toda a diversidade para si, mas não naquilo que as coisas são nelas mesmas, mas no modo como o sujeito deseja se apropriar delas. A partir de então, Levinas vai designar essa subjetividade como o mesmo, que é sempre esse movimento de uma externalização do sujeito para fora de si, que abarca a diversidade que está ao redor dele e faz com que tudo isso retorne ao próprio sujeito, mas agora não mais sendo o que as coisas são, mas quase que como servos, quase que como escravos desse sujeito. É o que o Levinas vai chamar de mesmo, de mesmitude, né? Em certo sentido, no encontro com o outro, também de ipseidade. E aí você deve estar se perguntando, né? Tá, Pedro Paulo, mas a grande questão que está aí posta é a questão de como é que esse eu se relaciona com o outro. E que eu é esse, que sujeito é esse? Porque o Descartes, ele fala do sujeito a partir dele, não é? É óbvio que o Levinas, aqui, ele não está pensando um sujeito encarnado. Talvez a grande contribuição do Levinas para a fenomenologia seja esse processo de dessubstancialização dos conceitos. Quando o Levinas pensa o sujeito, quando o Levinas pensa o eu nas suas obras, o que Levinas está pensando, o processo descritivo, e por isso fenomenológico, não é? De como essa relação se dá, como essa relação aparece. Então, quando a gente falar de eu, né, no caso aqui da nossa realidade ocidental brasileira, a gente pode entender essa subjetividade que se coloca no trono para determinar o que os outros são como seu reflexo
e aquilo que não aceita ser reflexo do eu acaba sendo eliminado, a gente pode entender esse sujeito como sendo o macho, o homem, o caucasiano, o heterossexual, o cisgênero, aquele que possui capital econômico, né? Todos esses marcadores determinam o modo como esse sujeito que se entende como ser, né? Porque é isso que Descartes faz, ele coloca o fundamento, né, da realidade no sujeito. Então, esse eu que se entende como o fundamento, como ser, ele é esse conjunto de marcadores, ao mesmo tempo que tudo aquilo que não está encaixado aí, né, macho, homem, caucasiano, heterossexual, cisgênero, portador de capital econômico, vai ser entendido como um não ser ou como um ser inessencial, para utilizar uma expressão que a Simone de Beauvoir utiliza ao ler Levinas e comentar Levinas na sua obra O Segundo Sexo. Né, Beauvoir lá coloca que a mulher é o inessencial em relação ao homem, né, partindo de uma interpretação de Levinas. E é justamente isso. O outro, no Ocidente, passa a ser entendido como tudo aquilo que é não ser. E aí repare como esse outro que está fora da esfera do ser, ele deixa de ser entendido por ele mesmo e passa a ser entendido a partir da adjetivação que o sujeito diz dele. Então, o outro é gay, é negro, é mulher, é pobre, é velho, é doente. Ou seja, o eu violenta o outro, tentando tirar do outro a sua subjetividade e impondo sobre esse outro, a quem ele adjetiva, uma tematização, uma marca que o eu impõe sobre o outro. Em palavras bem simples, o que o eu pretende é matar o outro na sua alteridade. E esse homicídio que se inicia no modo como o sujeito conhece o outro, ele tende a terminar no corpo desse outro estendido no chão. Nós vimos isso com os judeus lá na Segunda Guerra, nós vimos isso com os povos africanos no seu processo de escravização e serviço às Américas, nós vimos isso com o genocídio dos nossos povos indígenas, nós vemos isso hoje com os corpos negros sendo pisoteados, esmagados nas periferias das cidades, nós vemos isso com a descartabilidade dos corpos não heteronormativos, né? Nós vemos isso com a miséria e a fome que faz com que milhões de brasileiros periféricos não tenham o suficiente para serem sustentados. Em todos esses casos, o que nós vemos é a imposição dessa subjetividade absoluta que se entende como soberana, dizendo quem são os corpos que merecem viver e quais são as subjetividades que são matáveis, quais são as subjetividades que nós podemos anular, porque elas já foram anuladas no nosso processo de conhecimento. Professor, essa subjetividade, ela é caracteristicamente positiva, não é mesmo? Ela aponta para uma positividade desse eu, apesar de essa interação toda que está baseada nesse eu, nessa subjetividade, como você falou, no final das contas vai tentar mitigar o outro, apesar disso tudo, ela ainda assim é afirmada de forma positiva, ou não? Eu estou viajando? Só para ver se eu estou entendendo, porque eu quero colocar uma outra questão, que é a questão da violência. Se você está entendendo o termo positivo como algo bom, sim, Levinas ele parte desse princípio. Se você está entendendo positivo como a sua raiz latina, de pósito, ou seja, daquilo que está posto, a resposta também é sim. Porque o que acontece? Lá em Totalidade e Infinito, que é uma obra do Levinas de 1961, o Levinas diz a seguinte coisa, que o eu está no mundo como que em sua casa, e é necessário ser capaz de fechar as portas e janelas desta casa para que se possa abri-las para se fazer hospitalidade. É uma linguagem figurativa, mas na qual o Levinas está dizendo basicamente o seguinte, é um equívoco nós entendermos que o eu ele surge a partir do outro, porque a gente estaria, na verdade, só mudando as palavras, mas mantendo a mesma lógica do ser, a mesma lógica de que algo promana de outro algo, não é? E o que Levinas está propondo é uma anarquia desse processo, no sentido de que tanto eu como o outro, no sistema levinasiano, eles não têm origem prévia, mas eles se constituem ambos, não é? O eu, ele é eu, pura subjetividade, ou mesmo, dentro dessa relação da fruição que o eu tem com o mundo. E é a partir do aparecimento do outro que esse eu deixa de ser eu para se tornar especificamente subjetividade na ambivalência que esse termo tem. É subjetividade porque é sujeito enquanto agente, né? Sujeito é aquele que põe o verbo em ação, e a gente precisa lembrar que o Levinas está ali devendo a Heidegger, né? A transitividade do verbo ser,
mas é sujeito também enquanto sujeitado pelo mandamento ético desse outro que surge. Então, sim, o eu, ele é positivo, no sentido de que ele está no mundo como um egoísta natural, como aquele que frui do mundo. E é a partir do aparecimento do outro que a sua possibilidade de não ser bom, a sua possibilidade de não ser positivo, para usar o seu termo, ela surge também. Então, e aí eu penso, essa forma de ser do eu, né? Será que ela não aponta, então, para um colapso da sociedade, uma vez que, no final das contas, esse eu que vai se subjetivar no outro, porque a sua subjetividade vai ser posta à prova quando ele encontra com o outro, mas no outro ele afirma aquilo que ele é mesmo e não o que o outro é. Então, essa relação eu e outro, ela uma relação que ela é mais caracterizada pelo eu mesmo. A pergunta fundamental é, essa relação desse eu que o senhor está caracterizando a partir de uma visão de sociedade, ela vai fazer com que a sociedade caminhe para uma violência ou para uma outra coisa? Eu vou te responder usando o próprio Levinas, mas antes de dar a resposta especificamente, eu vou fazer bem um recorte, porque aí é um recorte interpretativo. Você pergunta da relação entre o mesmo e o outro a partir da visão da sociedade. Para o Levinas, essa pergunta ela tem que ser invertida. Para o Levinas, o um é sempre posterior ao dois. Essa é uma frase dele mesmo. O que ele está chamando de o um? A sociedade, que vai ser sempre posterior ao evento do encontro, do acontecimento do encontro entre o mesmo e o outro. Então, no pensamento levinasiano, não é possível julgar a relação a partir da sociedade, porque a sociedade ela vai promanar, ela vai nascer da relação. Então, a ordem é outra, é a ética que vai fundar o social. Porém, a gente poderia voltar de novo à obra de 61, que é a Totalidade e Infinito, e lá na introdução, o Levinas ele começa já dando uma provocação que talvez fosse a resposta para a sua pergunta. O Levinas diz que a linguagem ontológica, que a linguagem do ser, é naturalmente a guerra. E que a guerra é como um fogo que devora e que torna em si mesmo tudo aquilo que ele toca. Então, é uma expressão metafórica que o Levinas está utilizando para especificar que o discurso ontológico e que a própria realidade do ser é uma realidade fechada que abarca em si todos os seres e tudo aquilo que é. Dentro dessa perspectiva, o que o Levinas está propondo é que o eu, enquanto o outro não surge, é apenas um modo de ser egoísta no mundo que está ali experimentando as fruições do próprio mundo, né? E aí o Levinas ele vai usar alguns recursos fenomênicos para explicar isso, tal como o descanso, tal como a alimentação, o próprio prazer sexual, que são as fruições que o eu tem da vida, né? O Levinas diz que nós vivemos dessas coisas e que essas coisas constituem a nossa vida. Enquanto seres isolados, né? Enquanto seres não sociais, nós estamos no mundo e vivemos das coisas que nos são dadas para a fruição no mundo. O aparecimento do outro vai inaugurar uma outra ordem de relação com o mundo, que é a relação de perceber que no rosto do outro se anuncia, de um lado, a minha vulnerabilidade, então o meu chamado à morte, que até então a gente não tinha experimentado, a gente só consegue se deslumbrar diante do horror da morte quando a morte do outro nos toca em primeiro momento. A gente pode vislumbrar no aparecimento do outro a vulnerabilidade de morte que o próprio outro carrega no seu rosto, né? Esse pedaço de pele que se expõe a nós e que está sempre vulnerável, sempre frágil. E a gente pode vislumbrar no rosto do outro os vestígios do infinito, que é justamente o exterior da totalidade. Se o discurso ontológico é esse discurso que fecha em si, na totalidade, todos os seres que são, o rosto do outro traz nele o vestígio do infinito, que é este não ser, que é esse exterior, que é esse fora da totalidade e que me provoca a fragmentar, a traumatizar, a romper a totalidade numa resposta que é para além do ser. E aí é justamente nesse momento que o eu, que é mesmo, fruidor, deixa de ser apenas o eu mesmo para se tornar a ipseidade, ou seja, um eu que é convocado, chamado pelo outro. E nesse chamado para o outro, o eu se vê numa situação sempre de refém, porque ele é sempre condicionado a responder. Essa resposta pode ser uma resposta positiva, para usar de novo o termo que você utilizou, no sentido de que o eu pode atender ao chamado do outro e deixar que o outro viva. Ela pode ser negativa, o eu pode matar o outro, mas de qualquer modo que essa resposta se dê, ela nunca vai ser julgada na relação do eu com
o outro, do mesmo com o outro. Ela vai precisar sempre do outro que julga essa relação. E aí o terceiro entra em cena. Então, na relação eu-tu, para usar uma linguagem buberiana, o ele é a novidade que o Levinas inaugura, que ele apresenta como sendo o juiz, aquele que traz o sentido da justiça para a relação. Porque senão a relação eu-outro seria simplesmente uma relação de reciprocidade. O Levinas diz que isso não pode acontecer porque a relação é sempre assimétrica. Diante do apelo ético que o outro inaugura, o eu é sempre refém, é sempre obsediado. Então, o que faz com que essa relação seja justa e o eu não seja aniquilado, mas que o outro também seja respeitado, é o aparecimento do terceiro. E aí, com o terceiro, aparecem todos os outros desse outro que eu estou atendendo. E aí a sociedade se inaugura. Então, para o Levinas, a relação ela é a inauguradora da sociedade porque ela faz com que a sociedade nasça já numa ressignificação de sentido. Né? A sociedade não nasce mais simplesmente como um contrato, ela não nasce mais simplesmente como um dom natural do sujeito, né? Para pensar aristotelicamente falando, como um animal político, mas a sociedade ela nasce em sentido de fazer acontecer a justiça, que é o ponto onde as obras do Levinas terminam. O Levinas ele nunca desenvolveu uma teoria social, uma filosofia política. Ele sempre se ateve ao fato de que o seu objeto de pesquisa era a ética, entendida como filosofia primeira, que transbordaria, poderia ser a expressão, tanto na sociedade como na gnoseologia, na forma de conhecer, como também num para-além do ser, então num para-além da ontologia. Não sei se ficou claro. Perfeito, Pedro. Creio que é interessante voltarmos para as referências e pensadores com os quais o próprio Levinas dialogou. Eu destacaria, então, Husserl e Heidegger como interlocutores na constituição dessa ética da alteridade. Como que você compreende, então, essas influências para Levinas? Muito bem. Acho que o próprio Levinas respondeu isso na vida dele e com a própria vida dele. Quero dizer, a partir de 1928, Levinas assiste aos cursos ministrados por Husserl em Friburgo. Recorto isso melhor. O Levinas chega em 1928 com o Husserl dando suas últimas aulas, mas continuando a pesquisa como professor emérito, acompanhando alguns discípulos. Então, o Levinas ele encontra Husserl nessa situação e está presente na mesma universidade quando Heidegger vai substituir o Husserl, exercendo um evidente fascínio sobre o jovem estudante Levinas. De modo que o próprio Levinas vai dedicar-se inicialmente em seu trabalho e produção intelectual, particularmente à obra Ser e Tempo, de 1927, do Heidegger, e a fazer com que o pensamento do Husserl, que estava ainda sendo construído, ainda há coisas a serem publicadas do pensamento do Husserl, né, chegasse, sobretudo, aos falantes de língua francesa. Né? Uma nota cultural que é bacana a gente saber do Levinas é que é Levinas o responsável pela recepção da fenomenologia na França. Então, pensadores que a gente conhece mais do que Levinas, como Beauvoir, Sartre e o próprio Gabriel Marcel, tiveram contato com as primeiras interpretações do Husserl e com as primeiras traduções das obras do Husserl para o francês pelas mãos do Levinas. Esse contato do Levinas com o Husserl e o Heidegger faz com que a fenomenologia seja o principal instrumento de investigação, ou mesmo o próprio método, que vai estar presente em todo o desdobramento da obra do Levinas. Se você me permite, eu partilho com você uma fala do próprio Levinas, na qual o Levinas diz assim: é Husserl, sem dúvida, que está na origem dos meus escritos. É a ele que devo os conceitos de intencionalidade que animam a consciência e, sobretudo, a ideia dos horizontes de sentido que se esbatem quando o pensamento é absorvido no pensamento, o qual sempre tem significação no ser. Horizontes de sentido que a análise, dita intencional, reencontra quando se inclina sobre o pensamento que esqueceu, na reflexão, e faz reviver estes horizontes do ente e do ser. Devo, antes de tudo, a Husserl, mas também a Heidegger, os princípios de tais análises, os exemplos, os modelos que me ensinaram como reencontrar esses horizontes e como é preciso procurá-los. É aí que está, para mim, a contribuição essencial da fenomenologia, a qual se acresce o grande princípio do qual tudo depende. O pensado, objeto, tema, sentido, faz apelo ao pensamento que pensa, mas deve determinar também a articulação subjetiva do seu aparecer. O ser determina
os fenômenos. Evidentemente, se estamos aqui num episódio sobre Levinas, quando Levinas diz que Husserl e Heidegger estão na origem dos seus pensamentos, na origem do seu método, no seu modo de fazer filosofia, nós não estamos dizendo que apenas Levinas é um reprodutor daquilo que Husserl e Heidegger disseram, né? Como eu falei antes, o Levinas publicou um texto chamado Descobrindo a Existência com Husserl e Heidegger, e nesse texto já fica evidente um procedimento levinasiano que é muito peculiar. Ele começa analisando, apresentando Husserl para os falantes de língua francesa, e também Heidegger, mas ele termina o seu texto com uma fiel traição ao pensamento, tanto de Husserl como de Heidegger. O que eu estou chamando de uma fiel traição? Levinas, no final do seu primeiro turno de produção acadêmica, que é o momento em que ele está comentando as obras de Husserl e Heidegger, então a gente poderia dizer que é um primeiro Levinas, a grande preocupação do Levinas é se apropriar das críticas que foram feitas, por exemplo, ao privilégio da representação, se apropriar do estabelecimento do conceito da intencionalidade como questão fundamental e a questão do sentido ontológico do ser. Então, Levinas se apropria desses conceitos. Mas Levinas chama a atenção para o fato de que o Husserl, ele desvela um fato, mas ao mesmo tempo ele encobre o fato que ele mesmo desvelou. E que fato é esse? O Levinas vai chamar a atenção para o conceito de intencionalidade como sendo essa consciência que está direcionada como uma flecha para o mundo. Essa é a grande intuição husserliana, que inclusive vai empolgar fortemente a obra do Sartre, né? A consciência como esse lançar-se para o mundo, essa fragmentação em direção ao mundo. Mas o Levinas vai dizer que o Husserl abandonou a essência daquilo que ele descobriu quando deu ênfase ao mundo. E o que o Levinas está chamando a atenção ao longo de toda a sua obra, particularmente a partir de Totalidade e Infinito, é para a novidade que consiste na ideia da fragmentação. Porque para o Levinas, a grande novidade da fenomenologia está nessa dessubstancialização que ela proporciona. E aí, nesse sentido, a fragmentação do ser, né, e a abertura da totalidade para a possibilidade da irrupção do infinito inaugura uma maneira nova de pensar a configuração de mundo, pensar-se nesta nova configuração de mundo, pensar a política, pensar as relações e, consequentemente, refundar a história do pensamento, entendendo que não a ontologia é a filosofia primeira, mas, em seu lugar, a ética. E essa talvez seja uma das frases polêmicas do Levinas, entender a ética como filosofia primeira, ou metafísica, para usar a expressão completa que ele utiliza em suas obras, mas que é fruto do esforço fecundo que o Levinas tem de conciliar a argumentação e a capacidade argumentativa dedutiva da filosofia ocidental com a sua outra fidelidade, que é a fidelidade, a possibilidade de pensar fora das estruturas gregas. Nesse caso, o Levinas vai partir para Jerusalém, né, para o mundo profético. Num esforço de movimento muito parecido com o que o Heidegger fez depois de Ser e Tempo. O Heidegger se dedica a contemplar a possibilidade de uma outra forma de se relacionar com o ser, indo à poesia, né, indo à arte, indo à estética, sobretudo às obras de Homero, enfim, à poesia. E o Levinas ele vai propor ir ainda mais longe do que o Heidegger, né? Então, indo aos profetas que são cronologicamente anteriores a Homero, enfim, à poesia grega. E aí, nesse sentido, encontrar uma outra fonte de significação que não parta do ser, que não seja um outro modo de ser, mas que seja um outro modo que ser. Então, é uma filosofia que estaria além do ser, mas também aquém dele. Uma filosofia que está aí na ambiguidade possível, na intriga entre o dito e o dizendo. Uma filosofia que é uma linguagem ética, uma resposta sempre comprometida com o outro, a ponto de tirar o pão da nossa própria boca para dar àquele que tem fome. Muito bom, Pedro. Eu acredito que há certa dificuldade não apenas para entender o outro, mas até mesmo para entender a possibilidade da sua existência. E eu falo isso porque Levinas não aceita a tese da consciência hegemônica, justamente pelo perigo de produzir procedimentos e políticas indiferentes à humanidade da pessoa. Nesse sentido, Pedro, é importante esclarecer o que é ética e o que é concebido como genuinamente
humano no pensamento de Levinas. Em linhas gerais, poderia nos dizer o que é a consciência hegemônica e oferecer uma conceituação básica de ética para esse filósofo? Olha, levinasianamente falando, eu diria que o problema está já posto no começo da tua pergunta, quando você pretende tentar entender o outro. Claro que a nossa consciência, que é essa flecha em saída para o mundo, dirige-se também na direção do outro. Nós tentamos, como consciência intencional, abarcar e compreender que evento, que acontecimento é esse que nós chamamos de outro. Contudo, o outro é a própria resistência à tentativa da consciência de capturá-lo em um conceito tematizante. O outro é sempre além do que sobre ele se possa dizer. Qualquer dito que o eu faça sobre o outro é uma violência homicida ao dizendo que o outro faz de si em seu aparecimento. E aqui são duas expressões muito caras a Levinas, a expressão dito e dizendo. Por causa da brevidade do tempo, vou explicar de maneira bem simples. O dito é aquilo que está na linguagem ontológica, então é o modo como a totalidade produz o saber. O dizendo é a ênfase na transitividade do verbo ser, posta já pelo Heidegger, mas que o Levinas vai identificar, sobretudo, nos vestígios de infinito que o rosto do outro inaugura. Então, o outro, quando aparece para nós, ele aparece numa dinamicidade que nunca consegue ser abarcada pelas tematizações e pela tentativa de tematização que o sujeito põe. Então, o outro nunca se prende no dito, ele está sempre numa fluidez, está sempre se dizendo. Essa é a questão central em Levinas, dado que ele inverte essa relação. Tradicionalmente, pensamos que é o eu que diz algo sobre o outro, mas Levinas, desde Totalidade ao Infinito, diz que o eu, de sua habitação no mundo como fruidor do mundo, recebe sua condição de sujeito pelo aparecimento do outro. Bem, isso é o resumo da primeira e da segunda sessão de Totalidade ao Infinito. Tem um monte de coisa entre o eu fruidor e o aparecimento do outro, mas o que eu quero destacar é a atemporalidade de constituição que Levinas apresenta. Não é o eu quem diz o outro e não é o outro quem diz o eu. Essa é uma relação anárquica, sem um princípio, na qual os dois se implicam mutuamente. Para Levinas, a lei do ser é a guerra, como já conversamos anteriormente. Isto é, o ser é uma espécie de imensa potência devoradora que instaura uma ordem em relação à qual ninguém pode distanciar-se. Nada é, desde então, exterior ao ser. Esse aspecto é o que Levinas chama de totalidade, o que não admite nenhuma exterioridade e contém tudo o que é, todos os seres em si mesmo. A totalidade é esse pensamento hegemônico que normaliza e normatiza os sujeitos. O empreendimento levinasiano é o de realizar a evasão para fora do ser, a ruptura com a totalidade que só é possível graças à relação com o infinito, o fulgor da exterioridade da transcendência que se manifesta no rosto de outro. É do aparecimento do outro, acontecimento concreto, empírico e traumatizante, que nasce a ética, em termos que Levinas atribui a relação paradoxal e extraordinária com o infinito. Infinito que é o rosto do outro, rosto que se apresenta para nós na sua vulnerabilidade e que me diz, antes de falar qualquer coisa, antes de pronunciar qualquer sentença, o mandamento do qual o eu não pode se escusar, não é capaz de declinar, não é capaz de fugir. Não matarás. É na vulnerabilidade do rosto do outro que o eu descobre o ordenamento ético, a filosofia primeira, já que a ontologia não se basta a si mesma, sempre voltando a representar aquilo de que fala, o ser. A ética é a filosofia primeira que faz significar o ser, e cada um no ser em vista da justiça e do bem exigido pelo rosto do outro. Além disso, a ética é a filosofia primeira porque o outro é o que escapa sem cessar ao desbordar a totalização. E, para concluir a tríade originalmente aristotélica, a ética é a filosofia primeira porque nela se percebe que Deus não tem sentido e não é coisa alguma se não for na linguagem ética, se não for para designar a presença de outrem que recusa a determinação totalizante. Desse modo, aquilo que Aristóteles havia apresentado lá na metafísica como sendo a metafísica como sendo uma ontologia, uma teologia ou uma gnoseologia é ressignificada por Levinas a partir da ética. A ontologia, a gnoseologia e a teologia só recebem sentido no mundo com o aparecimento do outro em sua vulnerabilidade. Vulnerabilidade que exige de nós uma resposta, vulnerabilidade que recusa ser abarcada e compreendida pela linguagem do ser, e vulnerabilidade que revela o infinito, o próprio divino, aquilo que é o vestígio
de Deus, desse Deus que vem a ideia, que já estava presente de modo vestigial nas obras de Descartes e que agora nós descobrimos com Levinas que só faz sentido se for a palavra a designar essa recusa, essa impossibilidade que nós temos de dizer absolutamente algo sobre o outro. Do mesmo modo que Deus se veste de mistério na tradição judaico-cristã, o outro habita a partir do mistério. O outro vem de uma terra que não é a terra que eu já pisei, o outro vem de um tempo que nunca é um tempo síncrono ao meu, o outro vem de uma realidade que nunca é a minha realidade. E por isso o outro sempre me escapa enquanto acontecimento. É a partir disso, a partir dessa possibilidade de entender o outro como resistência absoluta à minha dominação, que a ética se põe. A ética será sempre uma resposta ao acontecimento do aparecimento do outro. Perfeito. A gente pode falar um pouco mais sobre o outro, especialmente a relação entre o outro e o mesmo e como isso está ligado com a questão da diferença. Fala um pouco pra gente como Levinas articula esses conceitos em sua obra. Será um prazer muito grande, sobretudo porque talvez aqui esteja de novo um ponto de destaque na filosofia levinasiana. Levinas ele foi um filósofo de origem judaica, não é? E um outro judeu já estava fazendo uma esteira de filosofia também do encontro, que era Martin Buber. Na filosofia de Buber, a relação se dá em diversos ciclos, mas um dos ciclos que Buber trata é a relação entre o eu e o tu. Conceitos que o Levinas vai recusar porque a relação eu-tu é uma relação que supõe reciprocidade. Então, nesse sentido, elas designariam que eu e tu estão em iguais condições, eles estão simetricamente postos no mundo. O que Levinas entende é que a relação entre o mesmo, entre o sujeito e o outro, é sempre uma relação assimétrica, ela nunca está em condições de igualdade. Quer seja porque o eu é aquele que tem a possibilidade da violência e da morte do outro, quer seja porque o mandamento ético é posto, ou melhor, é imposto pelo aparecimento do outro. Ou seja, essa relação nunca está em condições de igualdade. Então, Levinas vai preferir, ao longo de toda a sua obra, designar o sujeito possível de ação como o mesmo e esse que é o portador do vestígio do infinito, esse que traz o mistério do rosto, de outro. Só para a gente especificar, o que Levinas está entendendo como o mesmo? O mesmo é esse eu, esse indivíduo, que, estando no mundo, fruindo o mundo, um dia se percebe capaz de acolhida, um dia se percebe capaz de hospitalidade. Só que essa hospitalidade que é manifesta no desejo, que é diferente da necessidade, que é diferente da fruição, porque o desejo ele é naturalmente vazio em si, o desejo ele não se supre como a necessidade se supre. Né? A necessidade de comer, por exemplo, é satisfeita pela comida. O desejo, segundo Levinas, ele é sempre uma ausência. É sempre uma ausência. E nesse eu, o desejo ele se veste de características metafísicas, de características infinitas. Há no homem um desejo infinito. Há no homem um desejo metafísico, que o Levinas vai identificar como sendo a abertura do homem para a relação e para o contato com o outro, a relação e o contato com o diferente de si, que começa a se expressar numa linha tênue na erótica, na carícia, por exemplo, entre amado e amante, a carícia que é uma presença sendo ausência, né, um toque que é quase não toque, né, é um dar-se que cruza essa linha entre necessidade e desejo, e que por mais que seja dado ao sujeito, nunca satisfaz plenamente, porque como desejo, a aptidão erótica ela fica sempre vazia, sempre a ser preenchida, sempre a ser realizada. Então, dentro dessa relação, o eu, ele se volta para si, e nesse caminho de ir para fora, entender que existe um mundo e que existe outros nesse mundo, e voltar para si mesmo, trazendo toda essa realidade que foi percebida, é que se constitui o mesmo. Esse mesmo é que foi colocado no trono, desde a modernidade, como sendo o senhor do real, determinante do real. O mesmo tem uma tendência totalizante, no sentido de o mesmo tentar trazer para si, reduzir a si, toda a realidade que não é ele. O mesmo olha para o outro, para o rosto do outro, olha para a natureza, olha para a sociedade e espera encontrar no rosto do outro, na natureza, na sociedade, um reflexo de si mesmo. Toda vez que esse reflexo não acontece, toda vez que esse reflexo não é dado, o eu age costumeiramente com violência, né?
O que é essa violência? Primeiro, é a tematização. É tentar fazer com que a diversidade do real seja apreendida por um conceito, como se a capacidade discursiva de dizer o que uma coisa é abarcasse a totalidade das coisas que são. E depois, essa tematização que reduz a realidade ao que o sujeito é capaz de abarcar dela, compreender dela, se daria pela tentativa de aniquilar aquele que resiste ao meu domínio, aniquilar aquele que resiste ao meu processo de colonização, aniquilar o outro. E é muito interessante porque em língua portuguesa a gente vê isso muito acontecendo discursivamente, não é? Quando uma travesti, por exemplo, é morta e é noticiado, se esquece que por detrás daquele corpo, por detrás daquela condição de gênero, por detrás daquela configuração que foi dada socialmente, existe alguém, existe um sujeito. E toda a história desse sujeito, toda a realidade subjetiva que esse sujeito possuía é aniquilada pela adjetivação que foi substantivada. Então, mesmo, no primeiro momento, adjetiva o outro, travesti, coloca sobre ele um rótulo, e no segundo momento, trata esse rótulo como sendo seu domínio, como sendo uma realidade sobre a qual o mesmo tem direito de vida e morte, e que pretende, geralmente, a morte. Só que não é a morte de um outro sujeito, é a morte de algo que, de algum modo, estava sob a tutela, sob a responsabilidade do mesmo. Então, o mesmo ele tem essa tendência tirânica enquanto não é interrompido pelo infinito, enquanto não é interrompido por essa exterioridade que rompe a totalidade e que traz a ele um discurso ético. Nesse momento, quando o outro aparece e diz, tu não matarás, dizendo sem dizer, dizendo só pelo seu aparecimento, o outro se percebe convocado, vocacionado, àquilo que o Levinas vai chamar de santidade. E, novamente, é uma ponte entre Atenas e Jerusalém. Santidade que não tem nada a ver com a prática de milagres, santidade que não tem nada a ver com a fidelidade a uma lei religiosa, santidade que não tem nada a ver com uma religião, santidade que é o atendimento e o cumprimento da vocação dada pelo outro. E aí é muito interessante porque Levinas, dialogando com os cristãos, vai comentar Mateus 25, ele sendo judeu, comenta Mateus 25, que é uma passagem famosa entre os cristãos que Jesus teria dito que tudo aquilo que foi feito a um dos pequeninos teria sido feito a ele. E aqueles que estavam sendo condenados teriam respondido, Senhor, mas quando foi que te vimos preso e não fomos te visitar? Quando foi que te vimos nu e não te vestimos? Quando te vimos com fome e não te alimentamos? E Jesus teria respondido, bom, todas as vezes que você não fez isso aos pobres, foi a mim que deixaste de fazer. Levinas diz que se Deus não é nada em si mesmo, né, enquanto discurso filosófico, se Deus não é nada, senão a significação de outrem, Deus se torna tudo no rosto do outro que apela às minhas possibilidades de tirar o alimento da minha boca, mesmo sob o risco de passar fome, para fazer com que o outro viva. A santidade para o Levinas, então, é esse processo de substituição, esse processo em que a subjetividade ela toma uma consciência tal que ela entende que, por vezes, é preferível, inclusive, que ela abrace a morte para que o outro não morra. Levinas diz que esse processo é o que também vai fazer uma inversão na filosofia. Nesse momento, a filosofia não sendo mais pautada na ontologia, não sendo mais pautada na totalidade, ela deixa de ser o amor pela sabedoria para se pautar numa outra ordem, que é a ordem do infinito, que é a ordem do para além do ser, configurando-se como a sabedoria do amor. Amor aqui não entendido da maneira piegas que nós entendemos costumeiramente como um sentimento, mas amor aqui entendido como uma decisão radical que o sujeito toma de dar a própria vida para que o outro seja feliz, para que o outro tenha atendido às suas necessidades mais básicas, para que o outro seja respeitado na sua condição de ser outro. O agora, o tempo presente em que nós estamos vivendo, tem suscitado boas reflexões acerca da maneira como lidamos uns com os outros, em uma sociedade cada vez mais conectada e, ao mesmo tempo, eu diria quase de forma paradoxal, marcada pelo individualismo. Você pensa que a interlocução com Levinas pode ser oportuna para discutir e analisar a nossa realidade profundamente marcada por esse privilégio da subjetividade e da tendência cada vez mais presente da virtualização das relações humanas? Eu acho que você faz uma excelente pergunta e uma pergunta que faz com que o Levinas possa dialogar diretamente, de fato, com o tempo do agora.
tempo, que é uma questão muito preciosa também para o Levinas, não é? O Levinas tem uma configuração conceitual de tempo que é muito peculiar. Mas pensando na questão da virtualização e do modo como nós nos conectamos, eu acho que você foi feliz, inclusive, no vocabulário que você utilizou para construir essa pergunta. Através da tecnologia, nós nos conectamos com as outras pessoas, mas isso não significa que nós nos relacionamos com elas. Significa que nós somos capazes de trocar signos linguísticos, somos capazes de trocar imagens, somos capazes de projetar para um número muito maior de pessoas aquilo que o nosso mesmo entende de si e as fruições que cada um de nós temos do mundo. No Instagram as pessoas postam comida, postam as praias que vão, postam as roupas que vestem, postam as suas fruições. O que chama a atenção é que em todo esse processo, o eu continua dentro da sua casa, com a janela e com a porta fechada, para usar a linguagem do Levinas. Ou seja, as pessoas elas estão construindo-se no mundo, mas fechadas à possibilidade de uma relação autêntica. Porque o conceito de relação, ele implica ser em função, em ordem de um outro ser, né, para usar uma linguagem ontológica. E aqui o que acontece é que nas tecnologias de comunicação, nessa rede em que nós nos conectamos uns com os outros, o que nós fazemos é aquilo que o próprio Heidegger entendeu como técnica mesmo, né? Quer dizer, como uma extensão das nossas capacidades individuais. A técnica é a extensão das potências humanas através de instrumentos. O que nós potencializamos, o que nós estendemos, não foi a nossa capacidade ética, foi a totalidade que habitava já a nossa consciência, a totalidade na qual todos nós estamos colonizados. E aí não assusta, por exemplo, que o nosso tempo, que é o tempo tão mais conectado, seja também um tempo que consegue sentir prazer de ver as cenas de mutilação ocasionadas por uma chacina nas redes sociais. É o tempo que não tem mais a preocupação com a verdade, por exemplo. Hoje se fala com naturalidade de uma pós-verdade. É o tempo em que o zelo e o cuidado pelo nome do outro e pelo seu próprio nome já não fazem mais sentido. Porque, em última instância, o que as redes potencializaram foi a totalidade, foi a conexão, foi a linguagem do dito, não a linguagem do dizendo. Nós, enquanto conectados, não estamos configurando um mundo novo, um mundo por vir, uma sociedade nova. Enquanto conectados, não pensamos na concretude do rosto do outro ao qual nós nos dirigimos. Pense, por exemplo, em todo o fenômeno do bullying na escola, não é? Que ao assumir a dimensão do cyberbullying se torna muito mais cruel, justamente porque por detrás de uma tela eu não vejo a vulnerabilidade do outro. E essa vulnerabilidade não me toca. Não me tocando, ela não me faz responsável. O tema, inclusive, da minha tese, uma das partes da minha tese de doutorado, é um pouco uma crítica a essa noção que foi feita da ética do Levinas como a ética da alteridade, né? Como se existisse um método prescritivo no pensamento levinasiano de como se deve tratar o outro. Não existe em Levinas nenhum método prescritivo. Eu sugeriria que se repensasse, talvez, a recepção levinasiana em língua portuguesa por aquilo que, de fato, o Levinas está preocupado, que é uma ética da responsabilidade. É a condição do sujeito que se responsabiliza pelo outro que lhe aparece vulnerável. Como as telas não nos revelam a vulnerabilidade do outro, tudo nelas é espetáculo, a formação e a configuração dos sujeitos nessas telas acaba sendo uma configuração de não responsabilidade, ou de um eximir-se dessa responsabilidade. Entretanto, você pediu para que eu tratasse de uma interlocução. Eu acredito que o pensamento de Levinas, que estabeleceu uma ponte entre Atenas e Jerusalém antes impensada, é o pórtico pelo qual outras vozes podem e serão ouvidas no cenário dos saberes. Hoje, nas academias, fala-se de pensamentos decoloniais, pensamento feminino, pensamento queer, pensamento negro, pensamento indígena e diversos outros pensamentos. Isso é ótimo. É fazer ouvir outras vozes que não os sons monótonos e desafinados do mesmo, da totalidade, do ser. E é muito interessante notar que esses aparecimentos epistêmicos dizem o mesmo mandamento e a mesma linguagem ética que o acontecimento do encontro com o outro causa. Em todos esses discursos, nós ouvimos o tu não nos matarás. O negro está dizendo isso na sua formulação de saber, a mulher está dizendo isso na sua formulação de saber, os decoloniais estão dizendo isso. E isso cria uma noção nova de mundo que está por vir, sempre por vir. Um mundo em que o bem e a justiça são significados pelo comprometimento ético de tirar o pão da nossa boca para dar a quem tem fome.
Claro que eu estou usando aqui o mundo numa configuração, o mundo como performance, mundo como abertura na qual o sujeito se encontra. Não é mundo como planeta. Afinal, ser é ser no mundo, é estar em casa, é estar na casa. Penso que conexão e contato significam coisas diferentes de relação, e que talvez o pensamento levinasiano nos abra os olhos para que a gente possa pensar, inclusive, a relação com a tecnologia, não apenas de um outro modo, não um outro modo de ser, de usar a tecnologia, mas um outro modo que ser de usar a tecnologia, um modo ético, onde as conexões não sejam apenas virtuais, mas que seja realmente comprometimento com aquilo que nós somos, em que as postagens tecnológicas, não é, nas redes sociais não sejam apenas uma expressão da necessidade de um posto logo existo, mas seja uma expressão da nossa abertura para os outros naquilo que de fato nós somos. Acredito que o pensamento de Levinas ele tem uma potencialidade discursiva para que a gente possa configurar uma outra forma de pensar a sociedade. E é interessante terminar com essa pergunta, porque isso me faz pensar no modo como a recepção do Levinas no Brasil acontece. No primeiro momento, a filosofia brasileira não acolheu o pensamento de Levinas. Ele chega ao Brasil, em terras brasileiras, por meio da teologia, especificamente da teologia da libertação e das obras do Dussel. Hoje, a filosofia de Levinas, que se desenvolve em algumas poucas universidades no Brasil, ela ganha grande espaço na pesquisa na área do direito. Hoje se utiliza Levinas para pensar uma outra forma de fazer as leis, uma outra forma de pautar o conceito de justiça. Não mais somente naquilo que está posto, né, um direito positivo, mas um direito que se fundamente no sentido do humano, no sentido do humanismo deste outro homem que surge. Um direito que pense a ética não apenas como um comportamento prescritivo, mas a própria ética como um modo de ser, ou melhor, um outro modo que ser. Pedro, a gente deixa esse espaço para você fazer as suas considerações finais. Eu gostaria de dizer que é uma alegria muito grande poder estar falando de Levinas aqui no ambiente proporcionado pela UFRJ, não é? Nós tivemos algumas poucas pesquisas aqui na universidade sobre o pensamento levinasiano e, em certo sentido, Emmanuel Levinas ainda é um pensador novo em terras brasileiras. Gostaria de enfatizar o fato de que, ouvindo Levinas numa primeira vez, parece-nos que a ética levinasiana ela é uma utopia do humano. Entretanto, eu gostaria de considerar com vocês a possibilidade que essa ética traz como potência. Não apenas de fragmentar esse discurso positivista, normativo que a gente tem acerca da ética, mas de possibilitar a nossa existência no mundo como configuração, como constituição de si. Então, a ética levinasiana, muito mais do que dizer o modo como se deve viver, ela postula a possibilidade de uma responsabilidade pelo ser que nós fazemos nós mesmos sermos, né? E, em última instância, queria agradecer e me dispor, não é, para qualquer outra questão que esteja aí por Levinas e para Levinas. Se eu puder contribuir, se eu puder colocar em contato com outras pessoas do CEBEL, será uma alegria muito grande. E no mais, eu queria agradecer a todos que nos ouviram agora até o final e ao PPGLM pela oportunidade do convite. Agradecemos ao Pedro Paulo pela ótima entrevista. Agradecemos também a você que nos ouviu pela sua audiência. Segue a gente nas redes sociais. Vai lá no Instagram, no Facebook. Pedimos que compartilhe esse episódio com seus amigos. E, claro, continua com a gente, acompanhando os próximos episódios do podcast do PPGLM. A edição de áudio é de Jonathan Souza.